Essa é nossa apresentação do projeto de programação de computadores do primeiro período turma E. Nosso projeto se trata de um sistema de banco com funções de saque, depósito, meus dados e encerrar a operação. Primeiro, a gente inicia com a parte do tkinter, definindo a janela, o tamanho inicial, o tamanho mínimo, o título, o ícone da janela e a cor inicial. Definimos também alguns timers para definir os fake loads, que são utilizados no root.after. Aqui embaixo é iniciado pelo boot. No caso aqui, primeiro a gente usa o root.after e o timer 1, que está definido lá em cima. O timer 1 é o tempo que vai demorar para executar o boot. No caso aqui é 1 segundo. No boot, aqui vai definir a tela para branca. A tela para branca não, aqui é a tela para cinza, depois para branca. Depois ele vai criar a label de imagem, que é uma função aqui que eu criei. Que é essa função aqui. Basicamente, essa função, ela carrega, ela tem a estrutura aqui de criação de label. Tem a estrutura aqui, mas ao invés de ter colocado tudo isso, eu só troquei o índice aqui para criar a label. E aqui também faz parte, né, para posicionar a label e aqui para deletar a label. No caso, vai usar esse daí de criar a label e vai mostrar a label. No caso aqui, vai executar a função de criar a label. Aqui, depois de um tempo, ele vai posicionar a label, ou seja, sem posicionar, ele não é visualizado na tela. Então, ele precisa ser posicionado. Por isso, depois de um tempo, ele vai ser posicionado. Depois de um tempo, ele vai ser deletado. E depois de um tempo, vai ser executado o login. Ou seja, todo o boot aqui vai ser executado a parte vai aparecer a logo, no caso, vai ser toda a parte inicial do código, ou seja, ele vai iniciar, vai ser uma tela preta, depois vai mostrar uma tela branca, no caso, na verdade, vai mostrar uma tela cinza, depois vai mostrar uma tela branca, depois vai mostrar a logo do banco, depois vai sumir a logo do banco, e aí sim vai entrar na tela de menu. Aqui, a gente tem aqui, né, no caso, a gente criou aqui a label, no caso, a gente criou a label de imagem do login logo, ou seja, vai ficar uma label de imagem em cima dos formulários. Aqui a gente criou todos os formulários e as labels de texto, que são CPF e senha, que são o que fica em cima dos formulários, que depois vai ser mostrado. Aqui a gente tem a função para obter os valores, ou seja, os valores que são colocados nas caixas de CPF e senha. Aqui a gente vai obter e verificar se eles estão condizentes com a lista aqui em cima. Se eles estão condizentes aqui com os dados dos usuários. Depois de ele verificar, ele vai liberar o acesso ou dar mensagem de erro. No caso aqui, preencher os seus campos ou CPF ou senhas inválidas. Ele vai dar uma dessas mensagens dependendo da situação. Depois disso, caso o acesso seja liberado, ele vai entrar no menu. A primeira coisa que vai mostrar no menu vai ser duas labels de texto. Uma falando bem-vindo e o nome do usuário e outra mostrando o saldo atual do usuário. Mais seguido de 4 botões, que são o botão de depósito, o botão de saque, o botão de meus dados e o botão de encerrar a operação. Primeiro com o botão de depósito. O botão de depósito ele basicamente tem algumas entradas e 2 botões, um para confirmar e outro para retornar. O texto é basicamente qual valor deseja depositar e a entrada é o valor de entrada que vai ser colocado, o valor que você deseja depositar no caso. Para o valor ele ser verificado, ele vai passar pelo verificar valor do depósito, que é uma função que está, se eu não me engano, aqui em cima. Aqui, ó, verificar valor do depósito. Que basicamente, primeiro, ele recebe dois parâmetros. Primeiro, o valor e a caixa de depósito, que no caso é a entrada. Por que eu preciso disso? Porque eu quero deletar
o que está dentro da caixa depois que ele for apertado o botão. Ou seja, ele vai deletar tudo que tiver dentro para não ficar parado, no caso, né? Então, toda vez que eu apertar o botão, a caixinha toda vai ser deletada para ser colocado novo valor. Primeiro ele vai verificar primeiro ele vai tentar transformar o valor no inteiro, ou seja, ele vai tentar transformar o valor no inteiro. Caso não seja transformado o valor no inteiro, ele vai dar uma mensagem de erro, falando que o valor é inválido. E caso o valor inserido for inválido, ele vai entrar nessa parte aqui, na verdade. Caso o valor ele for menor que zero, ou seja, caso ele for menor ou igual a zero, ele vai entrar aqui com o valor inserido inválido. Caso o valor ele seja aceito, ele vai entrar nessa parte aqui do depósito concluído. E a mesma coisa com o saque. Ele vai fazer a mesma coisa, a única diferença é que ele vai verificar se o valor é maior que o saldo dos usuários ou o valor seja igual a zero. Caso seja isso, ele vai dar uma mensagem de saldo suficiente. Caso não, ele vai dar saque concluído. E caso ele não consiga transformar ele no valor inteiro, ele vai entrar no accept e dar como valor inserido inválido. Aqui a gente tem agora a parte do saque, que é a mesma estrutura do depósito. E agora a gente entra na página de meus dados, que basicamente, primeiro ele vai entrar nesse deletar itens menu, que é basicamente para deletar todos os itens do menu antes de entrar na página de meus dados. Aqui ele vai definir aqui o nome do usuário e o saldo do usuário a partir do dicionário que eu defini lá em cima. Aqui vai ser a label de nome, que ele vai mostrar, ele vai dar o nome, 2 pontos, e o nome do usuário. Aqui vai ser a CPF label, que ele vai dizer CPF, 2 pontos, e o CPF do usuário. Aqui ele vai dar saldo, 2 pontos, e saldo do usuário. E claro que o botão voltar para o menu. No caso aqui, para esse botão ele ser acionado, ele vai entrar nesse retornar ao menu dos meus dados. No caso, ele vai retornar ao menu da página meus dados. Primeiro, ele vai deletar todos os labels de meus dados, ou seja, a página dos meus dados tem as labels, ele precisa deletar todas as labels para depois entrar no menu, para não ficar vários itens na tela depois que voltar para o menu. Agora, temos a última opção, que é encerrar operação, que é o último botão do menu. O último botão do menu, ele basicamente vai fazer a mesma coisa que os outros, ele vai deletar todos os itens do menu, só que ao invés de entrar em alguma página, ele vai mostrar uma label de texto na tela, falando até mais em cor vermelha, Arial 24. E depois disso, depois de 2 segundos, ele vai fechar a janela. Isso finaliza, no caso, o código. Ele foi bem rápido, porque o código ele é bem grande, então eu tentei resumir ele aqui da forma mais simples possível, mas a maior parte é utilizando labels, ou seja, labels de texto, labels de entrada e verificando os valores. Então, basicamente é isso e obrigado pela sua audiência e obrigado por ouvir até agora. Bom, obrigado, Fernando. Esse aqui é o código que ele apresentou funcionando, o nosso Banco Matuto. Enfim, primeiramente ele vai pedir o login do usuário. Vamos colocar aqui o login, o CPF e a senha apenas. Apertar no botão de entrar ele vai dar acesso liberado. Bom, esse aqui é o menu do nosso banco. Ele funciona com basicamente 4 operações aqui, né? A primeira delas é o depósito. Você vai depositar o dinheiro na sua conta, colocar um valor X aqui e confirmar. Ele vai dar um depósito concluído. Se colocar qualquer valor inválido, como letras ou números negativos, ele vai dar valor inserido inválido. Esse botão aqui é para retornar ao menu principal. O saque funciona do mesmo jeito. Colocar qualquer valor inválido, ele não vai dar. Retorna para o menu. Aqui, meus dados, ele vai basicamente aparecer o nome do usuário, o seu CPF e o saldo da sua conta. E esse aqui encerra o programa.